Olá pessoal, sou o Jonatas Apolinário e quero fazer alguns comentários bíblicos do que eu compreendo da Palavra de Deus. E inicialmente eu quero fazer uma leitura de dois textos bíblicos. O primeiro texto está em Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Diz assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. O segundo texto, João, capítulo 4, versículo 6 ao 11. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. E já desde agora o conhecesses, e o tendes visto. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não credes tu que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, as digo não de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz essas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das minhas obras. Nós lemos esses dois textos, né? Que fala da questão da revelação plena de Deus na pessoa de Jesus Cristo. Antigamente, nos tempos do Antigo Testamento, Deus falou de muitas maneiras, de muitas formas, através dos seus profetas. Porém, essas revelações, essas manifestações de Deus foram parciais, foram sombras, foi um vislumbre do que se cumpriria de forma plena e suficiente na pessoa de Jesus Cristo. Por isso havia essa questão que Felipe, um dos discípulos, levantou: Pai, ou Jesus, mostra-nos o Pai. E Jesus disse assim: eu estou andando com vocês há tanto tempo e vocês ainda não me conhecestes? Quem vê a mim, vê o Pai. Porque o Pai está em mim e eu estou no Pai. Por isso eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então aqui nós entendemos, Jesus Cristo como sendo a encarnação de Deus. É o Verbo que se fez carne e habitou no meio de nós. Hebreus, o escritor desta carta destinada aos hebreus, ele faz um esforço em mostrar justamente isso,
que as figuras e formas que Deus falou antigamente, no Antigo Testamento, eram apenas uma sombra, um vislumbre do que Deus cumpriria plenamente na pessoa de Jesus Cristo. E por que a carta destinada aos Hebreus foi escrita nesse intuito? Porque Hebreus, né, essa carta destinada aos Hebreus, era uma comunidade de pessoas de origem judia e que agora estavam crendo e servindo a Jesus Cristo, servindo a Cristo. Porém, estavam enfrentando muitas dificuldades. Por serem judeus, terem abandonado as práticas do judaísmo para servir única e exclusivamente a Jesus Cristo, porque eles compreenderam, né, essa manifestação de Deus em Jesus. Então, o escritor a esta comunidade, aos Hebreus, ele faz todo um esforço de mostrar que as coisas do Antigo Testamento, as figuras do Antigo Testamento, apontavam para Jesus Cristo. E que não era mais necessário, não era mais preciso eles seguirem todos aqueles rituais religiosos, terem todas aquelas representações do divino, porque agora bastava ter Jesus Cristo, que tudo se cumpriu em Jesus Cristo, o herdeiro de tudo, pelo qual Deus também fez o mundo. Então esta é a exortação do escritor da carta aos Hebreus. Não voltem para as práticas do Antigo Testamento. Não voltem aos rituais religiosos do Antigo Testamento. Não voltem às figuras passadas. Porque tudo agora se cumpriu em Cristo. Deus, nesses últimos dias, nos falou através de seu Filho. Porque quem vê o Filho, vê o Pai. Porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. O Verbo se fez carne. Tendo dito isto e explicado isso, eu fico meio que surpreso e admirado como alguns movimentos que se dizem evangélicos, principalmente os conhecidos como neopentecostais, como esses movimentos, eles trabalham na ideia dessas figuras do Antigo Testamento ao qual Deus se manifestou. Um exemplo, a Arca da Aliança, o candelabro, o incensário, e outras questões como festas realizadas pelos judeus, né? Alguns usando até vestimentas tradicionais dos judeus, outros até reproduzindo em seus templos o formato do templo do Antigo Testamento. Movimentos estes, eu fico admirado, porque parece que eles estão indo na contramão, né? Porque enquanto a Bíblia, no Novo Testamento, um exemplo da carta aos Hebreus, incentiva aos hebreus a não voltarem às práticas do Antigo Testamento, tem movimentos que se dizem evangélicos que estão voltando às práticas antigas. Não compreenderam ainda que
tudo se cumpriu em Jesus Cristo. Que Jesus Cristo, ele é suficiente. Suficiente, ele é pleno para nos resgatar, nos salvar e nessa terra nos abençoar. Aí há quem diz, mas não, essas figuras da arca que nós usamos nos nossos templos evangélicos, essas figuras das roupas, das vestimentas que nós usamos, que eram tradicionais dos judeus, essas festas que a gente está fazendo aqui, é só uma representação para estimular a fé, para estimular a fé das pessoas. Queridos, se a vida de Jesus Cristo, se a obra de Jesus Cristo, se as palavras de Jesus Cristo não lhe é suficiente para estimular a sua fé, nada mais será. Nada mais será. Não há nada nessa terra que vai ser capaz de estimular a sua fé. Porque o nosso estímulo de fé é a vida de Jesus. Nosso estímulo de fé são os ensinamentos de Jesus. Nosso estímulo de fé são os registros dos apóstolos, dos discípulos que andaram com ele, que são as cartas, as epístolas, os evangelhos. Esse é o nosso estímulo de fé. A palavra de Deus, a vida e obra de Jesus Cristo. Se isso não é suficiente para você, nada mais será, e ainda você não compreendeu a graça de Cristo manifesta na sua morte, ressurreição e ascensão, e em breve Cristo voltará para buscar aqueles que creem em seu nome. Então, meu conselho é: deixe de lado as sombras e o vislumbre dessas figuras ao qual Deus falou no Antigo Testamento e creia na suficiência da obra, na plenitude da obra de Jesus Cristo. E recomendo a leitura da carta aos Hebreus para você compreender um pouco mais. Que Deus lhe abençoe. Espero ter ajudado você.